voltar aqui, agradecer aí a todos mais essa oportunidade. Cada vez que a gente pesquisa, que a gente prepara, a gente avança, a gente tem um ganho, e eu acho que a gente está lidando muito com energia e o caminho é por aí. E quando a gente consegue integrar essa energia em todos os corpos, em todas as dimensões que elas se apresentam para a gente só pode ganhar em crescimento e na nossa proposta de equilibrar os nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Então, gente, na verdade, o que nós estamos fazendo é procurar entender esse movimento de energia, como é que elas se movimentam no nosso corpo, na natureza, no universo, nas nossas relações, porque isso é extremamente importante. E, na verdade, nós vamos partir hoje para uma jornada silenciosa, mesmo falando as coisas, de muita gratidão. Eu acho que a energia da gratidão, ela tem que ser exercitada permanentemente, porque ela abre portas, janelas e nos caminha cada vez mais para aqueles propósitos que a gente quer, que é a espiritualidade. A nossa verdadeira essência é a espiritualidade. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nós procuramos dar uma parada para pensar, uai, se eu fosse mineiro, eu ia falar assim, o Baltazar, né? Quem coçou, contou, pão vou. E a gente quer ressignificar a missão da nossa vida. E eu acho que cada um de nós tem a sua missão, cada um de nós desse grupo tem a sua importância, tem a contribuição que está dando, é uma contribuição de cada um, generosa e com coração. E isso tem um valor extraordinário. E o que nós queremos fazer, acima de tudo, é uma abordagem do ser humano como um todo, integrando todos os seus corpos. O que nós vamos falar é nutrir corpos, mas a nutrição que nós queremos abordar, que nós colocamos comida à mesa, escolhemos o que a gente gosta, alimentamos, etc, etc, mas essa nutrição vai além dessa necessidade física e biológica. É uma nutrição que ela vai energizar as nossas mentes, vai harmonizar as nossas emoções e, acima de tudo, elevar os nossos espíritos. E nada mais vamos fazer do que buscar escolhas, caminhos para transformar e nutrir a nossa própria vida. Quando nós falamos em relação entre energias, nós temos que colocar no nosso ideário alguns componentes que aparecem para a gente procurar entender. E esse entendimento inclui a presença de um corpo, de uma alma, de um espírito, de corpos sutis, onde tem um perispírito, que é uma modalidade de energia que acopla, que agrega e que ajuda. E aqui nós temos uma figura muito interessante que fala sobre o espírito, fala sobre a alma, fala sobre o perispírito e os corpos sutis. E o que se busca? O que se busca é uma integração desses aspectos que estão aqui espiritualizados, que tem que ser espiritualizado no ser humano. Essas dimensões, elas, quando estão alinhadas à nossa consciência, elas são perfeitamente harmônicas e nós precisamos descobrir quais são os gatilhos que nós vamos usar para harmonizar. E nesse contexto, o espírito é uma fonte de consciência e de luz. É o centro divino, é o centro do nosso Criador que está dentro de nós. A alma, por sua vez, é uma expressão que individualiza o espírito na experiência que ele está tendo aqui na Terra. O perispírito nada mais é do que a descrição de um elo energético entre o espírito e o corpo físico. Na verdade,
São camadas que se justapõem de acordo com as suas frequências, porque nós estamos lidando com energia, mesmo energia sutil, e elas vão se comportar dessa forma. Esses corpos sutis nada mais são do que camadas vibracionais que sustentam esses corpos. Esses corpos nós temos sempre falado tanto sobre eles, né? Corpo físico, emocional, mental, espiritual. Existem outros. São os sete principais, mas nós estamos nos referindo a esses quatro que estão na nossa proximidade imediata. E nós temos aqui uma metáfora para procurar fazer uma analogia e uma compreensão entre o corpo, a alma e o espírito. E a metáfora que nós vamos usar é a metáfora do rádio, das pilhas que a gente coloca no rádio, e o ouvinte. O rádio como objeto material. As pilhas para conferir ao sistema a energia para ele funcionar, senão ele não vai funcionar. E o ouvinte para perceber aquilo, para integrar o sistema e ele funcionar harmonicamente. Na verdade, são dimensões harmônicas quando os componentes estão conectados. Essas partes não funcionam isoladamente. Então, o que que nós temos? Nós temos o corpo físico nosso como um rádio. Então, a comparação na metáfora é essa: comparar o corpo com o rádio. E nessa comparação, esse rádio representa o corpo físico. A estrutura visível do rádio nós vemos os botões, os fones, as caixas. Sem energia, é apenas matéria. Então, se a gente olhar para um rádio e ele não estiver tocando, não tem energia, é apenas matéria. Matéria de plástico, de material que foi feito do próprio rádio. E ele é um instrumento que manifesta a vida no plano material. Essa é a energia que vai fazer com que esse corpo se manifeste dessa maneira. É uma metáfora para procurar entender o corpo, a alma e o espírito. A alma como as pilhas. Então, a alma seria como pilhas para formar e para dar a energia para que o corpo possa funcionar e se expressar. E o que acontece? As pilhas simbolizam o que anima o corpo. Então, a alma, a energia vital, que anima o corpo. E é capaz de sentir, escolher e memorizar. E é um elo entre o corpo e o espírito. Nós temos muitas concepções sobre alma, concepções filosóficas, concepções espiritualistas, concepções culturais, as mais variadas, algumas delas, até do Gurdjieff, que o Evandro gosta tanto de falar sobre Gurdjieff, ele também teve, só que a metáfora dele não foi com rádio, foi com a carruagem, cavalos e o cocheiro, que é interessante, aí numa outra oportunidade, a gente pode buscar, porque o entendimento dessa tríade, corpo, alma e espírito, vai ter um entendimento de cada um de nós. A leitura de cada um. Eu tenho um entendimento, cada um tem o seu, de acordo com a sua concepção, de acordo com o seu credo de crença, enfim, com as condições que vai conseguir reunir para entender essa tríade. E o espírito é o ouvinte, é o participante que vai, com certeza, representar uma consciência superior. O corpo não tem essa capacidade. O espírito é o eterno, é a criatura, ou é o ser que vai ser uma centelha divina e tem a sua vida permanente. É o guia que vai guiar a experiência da alma. A origem da intuição, da sabedoria e do amor universal. Esse vai permanecer com esses valores. E essas dimensões, quando conectadas, elas interagem de forma harmônica. Uma tabela comparativa seria assim: o rádio, instrumento de manifestação, que é o corpo. O espírito se manifesta através do corpo físico na dimensão da Terra, da dimensão que nós temos aqui material, e ele usa esse corpo como, vamos dizer assim,
um material emprestado para ele poder exercitar, executar e desenvolver as suas faculdades. Tem que passar pela experiência dessa conexão energética com o corpo. O espírito, então, é uma essência divina, uma consciência eterna. E essas dimensões, como nós vimos, elas interagem de forma harmônica. Nós vamos ter a oportunidade de detalhar, numa próxima vez, alguns outras, vamos dizer assim, ângulos de entendimento sobre essa questão dessa tríade, corpo, alma e espírito, e outros corpos sutis que são colocados aí. Seguir o nosso coração, à medida que a gente vai descrevendo coisas aqui, colocando coisas, nós vamos ver que é realmente descobrir uma essência divina. A essência divina se expressa nessa parte material do nosso corpo formado, que é o nosso coração. Ele tem missão, ele tem é, é, lugar especial na existência de cada um de nós. É a base de tudo, é o primeiro órgão quando se forma o embrião no útero. Desde que ele está formado, ele tem um centro energético que começa a bater ritmicamente, 24 horas por dia, batendo, batendo, ritmado, 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 dá essa característica e a gente vê que ele, esse centro de energia, como primeiro órgão que vai se manifestar de uma forma visível na experiência humana, no feto que está se desenvolvendo no organismo materno, o coração tem essa expressão extraordinária. O coração, ele é de 100 a 5 mil vezes mais potente em força energética e magnética do que o nosso cérebro. Então, o campo eletromagnético do coração, ele é um campo eletromagnético especial. Ele produz correntes elétricas que elas são captadas como cérebro. Se nós compararmos as amplitudes das ondas do coração com o do cérebro, nós vamos ver que esse campo eletromagnético do coração é muito mais potente. Eu tive a oportunidade, quando eu era professor na Faculdade Fluminense, fui estudante de biofísica, e eu falava sobre eletrocardiograma naquela época, era uma coisa fantástica. E a gente tinha a imaginar a nossa mão como sendo um coração, só que o coração tem quatro cavidades, duas superiores, para receber o sangue que volta, uma delas, e as duas inferiores que vão se contrair para jogar. Uma joga sangue venoso, outra joga sangue arterial. Mas quando o coração se movimenta, ele gera um potencial de ação. Um potencial de ação que o eletrocardiograma captura. E naquele tempo, eu imaginava forças elétricas representadas por vetores. Eu botava lápis de cor para representar cada vetor de um evento elétrico que o coração fazia na sua contração, porque ele tem isso. E esses vetores a gente jogava no espaço, projetava no espaço e tinha uma resultante e via os traçados de um eletrocardiogramas com ondas positivas e negativas, expressando o espectro elétrico do coração, coisa fantástica. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguia registrar essa atividade elétrica do coração numa fita e um recurso usado pelo médico, que ele conhecendo as amplitudes das ondas e a duração das ondas, ele consegue diagnosticar a rigidez desse coração e saber se há alguma coisa que está errada ou não ali. O coração, ele é divino em todo o seu poder e força. Nós vamos ver que tem coisas fantásticas, né? E o que é que acontece com o coração? O coração, ele tem uma intuição como linguagem. Ele decifra códigos pela intuição que nós recebemos. E ele consegue, pelo seu espectro de força superior a qualquer outro do organismo, a exercer essa função. Então, o que é que nós vemos? Essas dimensões do coração, na parte física, ele é responsável pela circulação e produção de hormônios. Ele produz muitas substâncias. Ele é um órgão inteligente. A parte neural,
ele tem as suas memórias e tem emoções. Liberta a emoção. A pessoa assim, puxa vida, aquela pessoa tem um sentimento extraordinário. Aquela pessoa é bondosa, que sentimento bom. O emocional do coração, ele reflete o afeto. Nós temos esse afeto uns pelos outros porque nós expressamos isso através do coração, não é de outro órgão. A energética do coração é feita nos chakras. A energética do coração é feita nos chakras. E por, vamos dizer assim, condições próprias de estrutura, de compartimento, de produções bioquímicas energéticas, ele passa a ser o centro energético dos nossos chakras. E no palco espiritual, ele é o altar da alma. A pessoa tem um bom coração, ela quer ser cada vez melhor, melhor e melhor, generosa, bondosa, compreensiva, para galgar esse crescimento espiritual. É o altar divino entre o espírito e a matéria. De um lado, nós temos o coração situado geograficamente no nosso corpo, os chakras que estão acima têm funções diferentes daqueles chakras que estão abaixo. E é exatamente nesse caminho que nós vamos andar. Então, o coração, ele é muito mais do que uma boca. Ele atua como um centro de inteligência emocional, energética e espiritual. E nós estamos conectados uns com os outros. Nós estamos conectados com a natureza. Nós estamos conectados com o universo em todas as suas dimensões. Essa energia é que nos anima e que nos coloca sempre para cima. Oh, mas olha que coisa extraordinária que é um coração. O coração, em cada batida, ele vai jogando na circulação tudo que o organismo precisa para sobreviver. E se houver qualquer distúrbio em qualquer área, vai faltar sangue, vai faltar oxigênio, vai faltar nutrientes, porque o coração é que faz esse trabalho. Para isso, a natureza conferiu a cada um de nós um sistema circulatório que ele é capaz de atingir todas as dimensões do nosso corpo, desde os nossos sistemas, que são organizados, cheios de órgãos, aparelhos, até a intimidade dos tecidos e das células, onde vai chegar nutrientes, o sangue vai levar nutrientes e vai trazer o que precisa ser carreado para os órgãos onde vão ser feitas metabolismo de depuração, por exemplo, no fígado. Então, o campo eletromagnético do coração, na verdade, é a manifestação da nossa existência, da realidade da nossa existência, ou da nossa existência real. O coração é a manifestação da própria realidade. Eis o coração sempre desenhado no peito. O coração, ele pulsa 100 mil vezes por dia. E ele bombeia 7.600 litros de sangue por 96.600 quilômetros de vaso. Olha que coisa fantástica. Se a gente parar para analisar a beleza, a dimensão, o que significa esse sistema, é uma coisa fantástica. 25% do volume do coração é formado por mitocôndrias, porque mitocôndrias são aquelas organelas celulares que fornecem energia. Então, como o coração trabalha ininterruptamente e precisa continuar funcionando, ele precisa de energia e é muito rico em mitocôndrias para poder produzir essas energias. Quando nós colocamos eletrodos para captar na própria pele essa energia elétrica que o coração emite, nós temos o eletrocardiograma. E o coração, além de gerar essa força elétrica, ele gera um campo eletromagnético poderosíssimo que se estende a 3 metros ao nosso redor, interfere com outras pessoas. Um campo eletromagnético do meu coração vai interferir com o campo eletromagnético de quem estiver perto até uma certa distância.
E se nós tivermos emoções diferentes, como o medo ou como o amor, nós vamos ter um espectro eletromagnético alterado em função dessas emoções. Então, a missão do coração vai muito além daquela de bombear sangue para nutrir os órgãos. Por isso, quando nós falamos em intuição, a intuição ela é mais sentida do que pensada. Eu não penso para ter uma intuição. Ela vem e eu sinto aquela intuição, e, aliás, nós precisamos alertar, estarmos alertas sobre a intuição, porque vale a pena. Agora, essa energia plena do amor incondicional, ela é ativada no coração. Não é outro local que nós vamos ativar essa energia. Essa frequência é ativada em cerca de 500 Hz, de acordo com a escala que nós temos do Hanks, Dr. Hanks, em que a frequência do amor está em torno de 500 Hz. Depois a gente vem da alegria com 540. Nós vamos da paz com 580. Amor, paz, alegria. E estamos nos aproximando daquela energia maravilhosa que é a energia da gratidão, que vai além dessas frequências e vai subindo, e que nós precisamos treinar para poder exercer essa frequência. Mas então nós temos aqui um coração, nós temos um corpo com todos os nossos chakras, em que eu coloco verde aqui, energia do coração, a cor do coração, verde. Acima do coração nós temos os três chakras, abaixo do coração nós temos os outros três, se nós considerarmos os sete, e nós vamos ver como é que essa relação ocorre. E nós vamos ver o seguinte: cada chakra tem uma função, como nós vimos na apresentação que foi feita aqui de uma maneira extraordinária. Tem uma função e tem a sua cor característica. Cada um tem a sua cor característica. Então, eles estão alinhados com a consciência e isso traz harmonia. Estamos aqui novamente com o coração e aqui com os chakras. E o que que acontece? O chakra, pelo seu potencial energético e com a sua funcionalidade, ele consegue estar situado geograficamente entre os três chakras superiores e os três que estão abaixo, que eu não chamo de inferior, porque os chakras todos são importantes, e cada um com as suas cores. Os chakras que vêm da nossa raiz, da terra, eles têm uma trajetória ascendente. E os que vêm da coroa têm uma trajetória descendente e se reúnem no coração. Esses chakras têm os seus nadis, que são os canais por onde essa energia, não é só energia é, energética, vamos dizer assim, energia sob a forma de hertz, mas são energias também da química do sangue, tudo que vai percorrendo aqui nesses canais que vão correr junto, porque nós temos vários níveis de distribuição de várias modalidades de nutrientes que nós precisamos para o nosso corpo. Esse chakra, então, o cardíaco, é o quarto chakra, ele recebe as energias de cima e de baixo. Se eles estão emaranhados, nós precisamos desemaranhar. Os chakras de cima, da laringe, o frontal e o da coroa, eles são chakras que estão ligados à espiritualidade. Os chakras de baixo estão ligados à nossa sobrevivência, à nossa matéria, à nossa alimentação, à nossa reprodução, enfim, funções para a gente continuar vivo. Evidentemente, em outra dimensão espiritual, esses chakras estarão sendo utilizados de outra forma diferente. Vamos usar mais, que a gente vai, à medida que sendo espiritualizados, os chakras do coração para cima é que serão utilizados. Então, como centro de inteligência emocional, energética e espiritual, que é o coração. Então, ele está aqui. O coração é o anahata, a cor dele é verde, e o que que ele expressa? Ele expressa amor, compaixão, equilíbrio. O que que acontece? Quando nós seguimos a luz do coração, nós vimos que ele está
em ritmo da vida do universo. O batimento cardíaco tem uma consonância com o batimento da Terra, com o coração da Terra que a gente fala. Os chakras superiores, eles estão ligados à intuição e à comunicação espiritual. Então, a energia é descendente. São o quinto, o sexto e o sétimo chakra que vão passar por aí. Se a gente sentir que esses canais estão obstruídos, a gente vai desemaranhar, porque nessa ascendência, os chakras estão rodando. Então, você pode perceber que o sentido de rotação pode acompanhar o movimento dos ponteiros do relógio e pode ser contra os relógios. Há informações que os chakras do homem têm uma rotação que pode ser diferente da mulher, mas isso também depende do nosso estado emocional, depende do nosso estado de saúde física, mental e emocional. E para a gente desemaranhar, a gente leva a intuição. Nós aprendemos com o Showa a desemaranhar chakras e nós fazíamos na rotação anti-horário para fazer uma limpeza. E a gente imaginava as energias negativas e colocava dentro de um recipiente lá para descartar. Fazia esse desemaranhamento. E na hora de energizar os chakras, a gente energizava no sentido do esconteiro do relógio. Então, o que o coração da gente mandar, a nossa intuição, nos leva a trabalhar essa energia do coração. Então, seguindo a luz do coração, nós vamos seguir o ritmo do universo. Os chakras, ditos inferiores, que estão na parte inferior, eles têm uma energia ascendente, começando com a cor vermelha. Essas cores são as cores do arco-íris, são a cor branca que dá as três cores primárias que nós vimos, o vermelho, o amarelo e o azul, delas resultam todas as cores dos outros chakras, e aqui de baixo para cima, nós vamos energizando, e a hora que a gente pensa, a gente começa na base com a cor vermelha, que vem a energia telúrica da Mãe Terra, para o nosso, subindo os nossos chakras. Vem o alaranjado ou amarelo, aí vai chegar o verde do coração. Lá em cima vai ser o contrário. Nós temos uma cor violeta, aí depois, quando nós chegamos no chakra, no chakra nosso aqui da pineal, nós temos um azul especial, que é um anil, na verdadeira expressão, e na comunicação nós vamos chegar a um azul mais claro. Mas, de qualquer maneira, são as cores do espectro. Essas cores dos chakras são importantes para a gente mentalizar na hora da nossa energização. O que acontece? A função espiritual do coração, ele é um centro de transformações, coragem, intuição e de criatividade, é um campo eletromagnético que integra todos os sistemas e eleva a nossa consciência. Quando nós temos os fluxos descendentes, que vêm do chakra da coroa, ele faz uma integração descendente do espírito. E aqui, dos chakras da parte inferior do nosso corpo, ou da parte de baixo do nosso coração, faz uma integração de fluxos ascendentes da matéria. Enquanto os chakras que estão acima do coração cuidam da nossa parte espiritual, os de baixo cuidam da parte material. Temos que cuidar disso quando a gente fala nos cuidados de nutrir os nossos corpos físicos e sutis. Nós vamos especificar mais à frente o que nós podemos fazer para privilegiar cada um desses corpos na nossa trajetória. Que cada batida do nosso coração nos lembre que nós somos canais de luz. E nós temos que pulsar esse coração entre o instinto da sobrevivência e a essência do amor divino. Olha só, daqui de baixo nós temos o instinto da sobrevivência, lá para cima nós temos a conexão com o amor divino. No altar sagrado do coração, onde a divindade encontra o terreno e a consciência desperta e floresce no silêncio da alma. É uma coisa bonita e poética, né? Nessa integração, nós temos aquilo que nós chamamos de coerência cardíaca.
A coerência cardíaca é a harmonia e a coerência do coração através das emoções positivas. Elas podem influenciar positivamente a nossa saúde e o nosso bem-estar. Ao mergulharmos nas vibrações do coração, acessamos a morada do eu superior, onde a vida se equilibra e a sabedoria se refaz, se reflete. Ponto de comunhão entre a terra e a força que torna a matéria espiritualizada. Quem vive pelo coração se alinha ao ritmo da criação e escuta o sussurro de Deus em cada batida. Dá uma paradinha, gente. Bota a mão no coração, bota a mão no peito, por favor. Perceba, a gente raramente faz isso. Bote a mão no seu peito, perceba a batida do seu coração e aproveite esse momento em que nós estamos assim nessa confraternização amorosa para que energias de paz, de amor, de felicidade, de contentamento e muito, muito, muito equilíbrio nesses nossos corações. E que a gente continue irmanados nesse propósito de darmos as nossas mãos e crescermos enquanto ser humano e enquanto grupo dom, porque nós temos uma responsabilidade conosco mesmo e com o grupo. Nós temos a responsabilidade com nossos semelhantes. Recentemente, neurologistas ficaram assim surpresos quando descobriram que o coração é mais um órgão de inteligência do que meramente estação principal de bombeamento do corpo. Ele bombeia, ele tem energia elétrica, tem energia eletromagnética, tem um campo eletromagnético. Ele se expressa e nós registramos isso para saber como é que ele está funcionando fisicamente. Sintonize e ouça o seu coração. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente estiver fazendo aquela respiração privilegiada, usando aquela posição de deitado de costas, usando a respiração diafragmática, a nossa contagem regressiva, vamos parar e ouvir o nosso coração. Eu estou gostando muito desse momento de reflexão na minha meditação diária, de buscar o silêncio. E ao buscar o silêncio, eu percebo meu coração. E isso é uma coisa fantástica no momento de meditação. Mais da metade do coração é, na verdade, composto de neurônios da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. Ainda tem uma coisa: o coração emite mais informações para o cérebro do que recebe do cérebro. E, na verdade, ele está conectado aos três corações. Nós temos o coração propriamente dito, que está dentro do nosso peito. Nós temos o cérebro como coração, ou um coração como cérebro, e temos o intestino como cérebro. São os três cérebros que estão conectados. Joseph Chitton, ele escreveu um livro, A Biologia da Transcendência, e ele chama isso aí o maior aparato biológico e a sede da nossa maior inteligência. Ele acha que o coração, por tudo que estuda, na referência, na sutilidade da nossa existência, esse valor do coração. Quando estamos desconectados e desligados da sabedoria inata do amor do coração, pensamento e tudo mais, o intelecto refletido vai assumir o controle. Se a gente desconectar, o nosso ego viciado, que está querendo tomar conta da nossa existência, ele vai voltar para uma mentalidade de sobrevivência. Aí nós vamos, ao invés de ter aquelas emoções gratificantes que nós citamos, nós estamos arriscados a ter medo, ganância, poder, controle, desabono, tristeza, vaidade, etc., etc. Então, tem um instituto que fez o seguinte: define o coração com inteligência cardíaca, promove práticas de coerência cardíaca para bem-estar. Instituto, esse nome aí.
Vamos falar agora ainda sobre corpos sutis, sobre a aura e os chakras e essa relação rapidamente. É, a aura tem cores, ela se expressa com cores. A cor rosa é a cor voltada para o nosso coração. É uma cor que reflete amor sem egoísmo. E tem cada cor com a sua. Vai ficar nessa apresentação, cada um vai ter acesso, mas vale a pena depois, algumas coisas que a gente não vai citando, mas apenas dizendo da existência, vale a pena analisar, porque uma coisa eu tenho certeza, gente, meu coração funcionou a hora que eu estava fazendo cada slide. Então, temos aqui a relação dos nossos corpos com os nossos chakras. Esses chakras têm as correlações e o coração está no meio. Quando a gente fala em aura e emanação energética, a aura é uma emanação energética colorida. Olha que foto maravilhosa, gente. Olha a expressão da aura dessa criatura que está aqui sentada e da própria natureza refletindo esse equilíbrio, essa harmonia, esse amor. Isso aí dá para se entender como um amor que realmente não compete. A distribuição na aura na natureza é um conceito muito amplo, envolve todos os seres vivos e a própria natureza. No contexto espiritual, é um campo energético que reflete um estado de saúde, da emoção e da nossa espiritualidade. Todos os seres vivos, dos mais rudimentares até os mais complexos, eles têm um halo energético que reflete que é, então, característico que representa a aura, e que no homem ela é enriquecida por fatores do pensamento contínuo e ajustadas às emanações dos nossos campos celulares, que modelam a nossa personalidade e é o nosso corpo físico ou duplo etéreo, que algumas escolas espiritualistas dizem que é uma duplicata que está assim tomando conta da conformidade e da própria forma do nosso corpo, que é um dos corpos energéticos que faz parte da nossa existência. É uma emanação energética, nas práticas espirituais esotéricas, a aura é vista como um campo energético colorido, envolve o corpo ser vivo e está refletindo um estado físico, emocional e espiritual. A aura em volta da pessoa, ela tem as suas cores características. As cores vivas, as auras que são densamente equilibradas, a pessoa comum, quando está equilibrada, tem a sua aura equilibrada. Ela pode mudar com o nosso pensamento, com a nossa emoção. Já, por exemplo, uma aura que está harmonizada, essas cores são homogêneas. Quando a aura está esburacada, está falhada, ela está mostrando que a gente está faltando saúde. A pessoa espiritualizada tem uma aura maravilhosamente equilibrada. A aura dos mestres também são auras especiais. A aura da nossa reunião de agora, nossa confraria aqui do Dom, é uma aura, com certeza, que está acoplada. Nós estamos acoplados agora, nossas energias estão acopladas. Tem gente até lá fora, do exterior. Tem gente em vários estados do Brasil e nossa aura está acoplada, gente. Isso é uma coisa fantástica, né? Isso aqui é uma aura doente, está esburacada. Isso aqui é uma aura doente, ela está falhada. E aqui nós temos uma aura equilibrada, com as cores mais harmoniosas. Essa é uma aura maravilhosa, que eu acho que é a aura do nosso Mestre Jesus, cujo ensinamento, cujo coração, com certeza, esteve e está extremamente equilibrado. E tudo que se reflete a uma aura do Mestre
tão incompreendido na época em que ele chegou aqui na Terra, mas que, de qualquer maneira, ele tem três cores características de uma aura espetacular. O branco, que reflete a espiritualidade, o amor ao próximo, a paz, a pureza, a serenidade, a intuição e a cura. Quando a gente põe a cor branca, nós podemos desfrutar todos esses valores. E quando nós passamos para a cor azul, cura pela energia mental e espiritual, calma, tranquilidade, conexão com o divino. E a cor verde. Branco, azul e verde são as três cores que dão à aura essa qualidade de ser uma aura superior. O verde é um equilíbrio, harmonia e cura. A aura é isso aqui, essa figura que nós já mostramos, ela está ligada às frequências que nós vimos na escala de frequência, de Rankes. Essas energias baixas do medo, quer dizer, da vergonha para o medo, que estão as frequências baixas, não tem uma aura que não vai ser boa. A aura intermediária e a aura superior. A aura superior está aqui, ó. Amor, alegria, paz e iluminação. E dentro desse espectro aqui, do amor, da alegria, da paz e da iluminação, nós temos, com certeza, aquela energia maravilhosa que é a energia que nós precisamos trabalhar com ela no nosso dia a dia, no nosso momento de recolhimento e tudo mais, que com certeza a gente vai dar certo com isso. O nosso cérebro, o coração tem três cérebros. O cérebro, propriamente dito, ele trabalha com a lógica e com a razão. O coração com a memória afetiva e com todos esses valores que nós falamos aqui. E o intestino com a digestão, com a influência, com a emoção e também tem uma relação que eu já encontrei referência sobre isso, sobre a nossa intuição. Além das respostas agudas ao estresse, o coração também envia sinais constantes e sutis para influenciar nossas percepções, para tomar decisões. São sinais integrados ao sistema nervoso autônomo, que afeta o nosso estado emocional, nossa concentração e até a tomada de decisão. Por que não? O coração envia sinais ao cérebro para a tomada de decisões. Cientistas apontam o coração pensa e irradia. O coração é o primeiro órgão, já falamos, formado no útero. Neurofisiologistas descobriram que o coração é um órgão de inteligência. Metade do coração, já falamos, composto de neurônios da mesma natureza daquele do cérebro. Seguindo, o coração gera um poderoso campo eletromagnético que afeta todo o corpo e interage com tudo. É mais forte que o campo eletromagnético do cérebro e influencia o ritmo cardíaco, a saúde, o bem-estar, além das interações. O campo eletromagnético do coração, ele pode ser afetado pelo campo eletromagnético da Terra. O campo magnético da Terra tem um polo magnético sul que é diferente do polo geográfico, e o polo magnético norte, que é também diferente do polo geográfico. Mas essas frequências interferem no nosso coração, interferem. O campo eletromagnético do coração interage com o magnético da Terra e de outras pessoas, animais e plantas, com certeza. A intuição é quando seu coração dá um pulinho no futuro e volta rápido. O campo eletromagnético do coração é considerado uma fonte de informações e energia. Pesquisa sugere que ele pode estar vinculado ao campo de informações de outras áreas de intuição. Se nós utilizarmos equipamentos eletromagnéticos artificiais, todos eles, sem exceção, têm ação sobre o nosso coração. Alô, alô, celular, vamos fazer igual Evandro, nada de celular no quarto. Vamos fazer igual todos nós, vamos tomar umas decisões desses contatos. Quando a gente está num computador, a gente trabalha 1 hora para 10 minutos. Às vezes a gente esquece, mas qualquer aparelho eletromagnético
como nós temos esse espectro eletromagnético poderosíssimo no nosso coração, ele vai sofrer interferência e nós podemos ter alterações degenerativas de doenças, podemos ter alterações genéticas, alterações do sistema nervoso, cardiovascular, neuroendócrino, podemos ficar doentes. Meus amigos, chegou a hora de eu desejar que cada respiração te conecte ao todo, que a luz das cores que nós falamos aqui, de todos os chakras, desperte o seu ser, que a tua jornada inspire outros corações para que possa prosseguir nessa jornada. Gratidão, até sempre. Muito obrigado a todos.